boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para a nossa aula. Estamos tão poucos, né? Mas eu acho que o pessoal está chegando. O que falávamos na última aula? Encerramos falando de quê? Parece plano, parece... exatamente, a gente falou algumas coisas sobre reta, ou seja, aprendemos a escrever, algumas formas de descrever uma reta no espaço, equações paramétricas, equações simétricas, e aí ficou agora o plano, né? Então, é o que a gente vai estudar na aula de hoje, né? Como é que a gente pode descrever um plano, tá? Então, a gente viu que 2 pontos são necessários e suficientes para descrever uma reta. Dados 2 pontos distintos, existe uma única reta que passa por esse ponto. E posso acreditar que nós já sabemos descrever a equação dessa reta? Se a gente conhece 2 pontos? Posso, né? Mas aí a gente viu que, por 2 pontos, passam infinitos planos. Então, 2 pontos não são suficientes. Mas se a gente acrescentar um ponto a mais, desde que, né, eles não estejam numa mesma reta, né, nenhum deles pertence à reta determinada pelos outros 2, a gente diz que eles são não colineares, aí só tem um plano. E o que a gente quer é saber como é que a gente descreve a equação desse plano. Né? Então, por 3 pontos não colineares passa um único plano, né, e a gente quer saber como descrever esse plano. Obviamente que vocês já sabem, então a gente vai só relembrar aqui, tá? Então, tenho 3 pontos não colineares, determinou um plano, vou chamar esse plano de π. A questão agora é que, dado um ponto qualquer, como eu vou descrever esse ponto? Que equação ou equações esse ponto tem que satisfazer para estar no plano, tá? Para isso, vamos fazer algumas definiçõezinhas. Lembra como a gente definiu o que é um vetor paralelo a uma reta? Quando é que um vetor é paralelo a uma reta? Eu gosto de vocês porque fica tudo ali na memória, assim. Ah, precisou já? Hein? O vetor diretor, na verdade, ele é paralelo a uma reta, ele vai ser vetor diretor da reta. Quando eu consigo colocar um representante dele naquela reta, né, que equivale que ele é vetor diretor da reta. O plano é a mesma coisa, gente. Bora ver o slide? Como é que a gente define? Então, um vetor V, ele é paralelo a um plano, se eu consigo colocar um representante dele no plano. Então, é uma definição análoga ao que foi feita para a reta, tá? E aí, olha só. Se eu tenho 2 vetores, e esses 2 vetores são paralelos ao plano, né? Ou seja, todos 2 eu consigo colocar representante no plano, e eles não são paralelos entre si. Aí a gente diz que eles são vetores diretores do plano. A reta, a gente só tem uma dimensão, tá? Então, um só vetor diretor é suficiente para dar a direção da reta. Plano, a gente tem agora as 2 dimensões. Então, a gente precisa de 2 vetores para dar a direção desse plano. E esses vetores não podem ser paralelos, tá? Então, qualquer par de vetores paralelos ao plano, ou seja, consigo o representante dele no plano e que não são paralelos entre si, é chamado vetores diretores do plano, tá? Então, para o plano, para eu descrever o plano, eu preciso de um par de vetores, tá? Então, eu coloquei aqui 2 vetores A e B, não paralelos, ambos paralelos a um plano, são chamados vetores diretores desse plano. Pergunto para vocês, pode um deles aqui ser nulo? Posso ter vetores diretores do plano, um deles sendo nulo? Por que não? Ele não tem dimensão? O que está chamando de dimensão? Ah, direção, tá. Vamos voltar lá no slide. Exatamente, ali se eu digo par de vetores diretores, veja que eu nem coloquei a condição que eles são vetores não nulos. Mas na hora que eu disse que eles não são paralelos, já excluiu a possibilidade de ser nulo. Porque lembra que o vetor nulo é considerado paralelo a qualquer vetor? Então, se um deles for nulo, ali seriam vetores paralelos, tá? Então, par de vetores diretores, ambos os vetores não nulos, tá? Bom, e aí?
que a gente vai fazer com esses vetores diretores? Então, olha, a ideia é que eu quero descrever um plano a partir de 3 pontos não colineares. Então, tenho aqui um ponto A, B e C aqui num plano. Não colineares, vou chamar esse plano determinado por eles de π. Né? E eu quero agora, a partir desses 3 pontos, descrever um ponto qualquer que esteja nesse plano. Né? Todo ponto que estiver nesse plano tem que satisfazer uma certa equação, ou equações identitárias que a gente não sabe. Tá? Então, olha só, a partir desses 3 pontos, eu posso pegar um deles e construir o segmento de reta que vai de A a B, representante de um vetor. Vou chamar esse vetor aqui de A. Vou pegar o segmento de reta que vai de A a C, representante de outro vetor. Vou chamar esse vetor de B. Então, com os 3 pontos, eu consigo construir já 2 vetores. O vetor AB, o vetor B de A a C. Pergunto para vocês, posso dizer que os vetores A e B são vetores diretores desse plano? Sim, porque vai estar de acordo com a definição. Eles têm que ser paralelos ao plano. Então, todos eles estão com representante no plano, certo? E não são paralelos. Por que eles não são paralelos? 3 pontos não são colineares, tá? Então, esses vetores que eu formei são vetores diretores do plano. Vetores diretores de π. Agora, então, eu pego um ponto genérico, pego um ponto P que está nesse plano. Ora, se ele está no plano, se eu construir, eu vou construir esse vetor que vai de A, representante dele, a P. Ele está no plano, certo? O A está no plano, o P está no plano, então o segmento de reta também vai estar no plano. Esse vetor aqui pertence ao plano P. Agora, olha só. A gente tem algumas possibilidades. Esse ponto P ele pode estar em qualquer lugar do plano. Pode acontecer, nós temos algumas situações possíveis. Olha, pode acontecer assim, peguei este ponto e ele está exatamente por A e B, passa uma reta, concorda? 2 pontos distintos, passa uma reta. Pode acontecer de eu ter tomado esse ponto exatamente aqui em cima dessa reta, certo? É uma situação possível. Então, esse AP, o vetor AP, se ele estiver em cima desta reta, ele não tem a mesma direção do vetor A, certo? Sim ou não? Se ele estiver aqui, ele vai ter a mesma direção do vetor A. Então, significa que ele é paralelo ao vetor A. E quando é que 2 vetores são paralelos? Um é múltiplo escalar do outro, certo? Eles têm a mesma direção, isso acontece só se é um múltiplo escalar do outro. Então, isso significa que este vetor AP é um múltiplo deste vetor A. Então, o AP ele vai ser este aqui multiplicado por algum número real. Vou chamar este número real aqui de T. Esse T aqui é um número real. Essa é uma situação. Outra situação, pode ser que ele fique exatamente em cima da reta que passa por A e C. Poderia ser que ele estivesse aqui. Ó. Ele está em algum lugar aqui nessa reta. E nesse caso, ele vai ser paralelo a quem? Ao B, certo? E se ele é paralelo a B, ele é um múltiplo de B, certo? Então, pode ser que ele seja paralelo ao vetor B. Então ele vai ter que ser um múltiplo do vetor B. Ele é o vetor B multiplicado por algum número real. Vou chamar esse número aqui de S. E pode ser que não aconteça nem o que está em A e nem o que está em B, certo?
Ou seja, ele foi tomado e ele nem está em cima desta reta que passa por aí B e nem está em cima da reta que passa por aí C. Vou colocá-lo aqui, então. Então, seria a negação do que está em cima. O AP, ele não é paralelo ao vetor A e também ele não é paralelo ao vetor B. Tem essas três situações aí. Tá ok? Dúvidas aí, gente? Tranquilo? Olha, se ele não é paralelo, e nesse caso, então, eu vou fazer o seguinte. Existe uma reta que passa pelo ponto P e tem B como vetor diretor, concorda? Eu vou traçar essa reta, que é a reta passa pelo ponto P e tem B como vetor diretor. Então, seria um paralelo a isso aqui. Nós temos um colega aqui que é um excelente artista. Ele podia, eu vou chamá-lo para ele vir desenhar aqui para mim, vem, Turon, né? Touran. Ele é um excelente desenhista, gente. Eu vi outro dia as artes dele. É só para te desenhar um paralelograma aqui para mim. Então, eu vou começar a explorá-lo num bom sentido. Deixa eu fazer aqui o que eu quero. Você pode dizer teu nome ali, e só não vale passar logo o teu Instagram para divulgar. Mas depois da aula, vocês o procurem para... Diga aí, quem é seu nome, por favor. Tourão Miranda Quaresma. Qual é teu curso? Engenharia de Telecomunicações. Engenharia de Telecomunicações. Mas ele é um excelente, vocês precisam, procurem no final da aula para ele mostrar os desenhos dele, gente, que fantástico. Então, vem aqui, Tourão, deixa eu te falar o que eu quero desenhar. Aí, vamos ver o teu grau de paralelismo. Eu quero passar bem aqui, uma reta que passa por aqui e é paralelo a isso aqui. Não, esse plano ele é infinito aí. Isso, agora, a outra que passa por aqui e é paralela a esse. Muito, ficou parecido com o meu, não foi, gente? Muito obrigada. Muito obrigada, turma. Pois é, depois procurem conhecer os trabalhos dele, tá? Aí, olha só, gente. Como ele desenhou essa reta que passa por aqui? Aqui a gente tinha o vetor, que eu tenho pontilhado, mas não esqueçamos. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o B. Né? Aqui a gente tinha o vetor B. Aí, quando ele passou essa reta, vai interceptar esse vetor em algum ponto aqui, certo? Vou chamar esse ponto aqui de E. Aí ele passou essa outra reta bem aqui, que eu já nem alcanço, porque a gente é quase da mesma altura, mas tudo bem. Interceptou bem aqui num ponto F, certo? Então, a gente tem esse vetor bem aqui, tá? Qual é a relação que existe entre o vetor AP e esse vetor AF e AE? Aqui, ó. As interseções que tem aqui, aí eu posso construir um vetor aqui, AE, certo? Tem um vetor aqui, AE. E tem o vetor AP aqui. Não formou um paralelogramo aqui, gente? O AP não é a diagonal desse paralelogramo? E o que foi que a gente aprendeu? A diagonal do paralelogramo é o quê? Não é a soma? Exatamente. Então, eu tenho que o AP, ele é o AF mais o AE, ok? Então, nesse caso aqui, se ele não for nem paralelo a A, nem paralelo a B, a gente constrói esse paralelogramo e a gente vai ter que o AP vai ser o AE, um vetor AE e mais um vetor AF que a gente construiu lá, ok? Agora, olha só,
vetor AE está bem aqui nessa reta que passa por A e B. Qual é a relação dele com o vetor B? Qual é a relação entre este aqui e o vetor B? Eles não têm a mesma direção? Eles são paralelos. São paralelos, um é múltiplo do outro. Então, esse aqui é um múltiplo do B. Então, esse aqui é o AE. Isso, ele é um múltiplo do B. Ele vai ser um S vezes o vetor B. E o AF, ele tem a mesma direção aqui do vetor A. Isso aqui eu paguei, era o vetor A. Certo? Portanto, ele é um múltiplo do vetor A. Então, esse aqui, o AF, é um múltiplo do vetor A. É um T vezes o vetor A. Tá? Então, eu consigo expressar o AP como sendo, só vou passar aqui para frente isso aqui, T vezes o vetor A, mais S vezes o vetor B. Que é esse T e esse S, são números reais. Nesse caso, eu consigo expressar, certo? E no primeiro e no segundo caso, eu também posso dizer a mesma coisa? Posso dizer para vocês que, em quaisquer dos casos, eu consigo expressar o vetor AP como soma de múltiplo desses dois? Nos três casos, posso generalizar? Sim, porque aqui eu só consegui escrever como múltiplo de A. Mas eu não posso completar isso aqui não é a mesma coisa que 0 vezes o vetor B? Está fazendo o papel do S. Aqui eu consegui expressar como múltiplo de B, mas eu posso dizer que isso aqui é 0 vezes o vetor A. Número real, tá? Então, em qualquer situação, se você tem um par de vetores diretores do plano, dado um ponto qualquer, né? Você conhece aqui esse A aqui é um ponto conhecido do plano. Então, um ponto genérico, você consegue expressar esse vetor aqui, que vai do ponto genérico ao ponto conhecido, como soma de múltiplos dos vetores diretores. Tá? Uma expressão desse tipo aqui a gente diz que é uma combinação linear dos vetores diretores. Tá claro isso aí? E aí, pronto, olha, o que eu queria era como é que eu escrevo um ponto genérico. Isso aqui já me diz. Lembra disso aqui que eu posso escrever assim como um P, vou passar esse ponto A para cá, porque isso aqui é P menos A, T vezes o A, mais S vezes o B. Essa aqui a gente diz que é a equação vetorial do plano. Assim como a gente teve da reta. Qual a diferença dessa daí para da reta? Lembra da equação vetorial da reta, né? Na aula passada? Qual é a diferença? A outra só tinha um parâmetro, né? Porque só tinha um vetor diretor. A diferença é que acrescentou na equação da reta, você tem só assim, só um parâmetro. Só tinha um vetor diretor, agora nós acrescentamos o a mais, tá? E olha só, agora vamos dar nome, e aqui tem duas vezes igual, perdão, aqui é mais. P menos A, passei o A para lá. Tá? Se a gente der nome aí para essas coisas, P é um ponto genérico, então ele tem coordenadas x, y, z. A é um ponto particular no plano, conhecido. Vamos supor que ele tenha coordenadas x0, y0, z0. A é um vetor diretor, no R3. Suponha que as coordenadas dele sejam A1, A2, A3. B é outro vetor do R3. B1, B2, B3. Tá? Eu só vou substituir agora, usando essa equação aqui, ó. Então, que é esse vetor aqui, que vai do ponto A ao ponto P, coordenadas do ponto final menos ponto inicial. Então, esse vetor lá vai ser x menos o x0, y menos o y0 e o z menos o z0. Nesse lado aqui, olha, a gente tem uma soma de dois vetores. O primeiro vetor é o vetor A multiplicado por T.
e o segundo é o vetor B multiplicado por S. Tá? Então, já vou fazer direto e colocar aqui quem são as coordenadas. Esse eu multiplico por T, esse eu multiplico por S e somo. Então, a primeira coordenada vai ficar T vezes o A1 somado com S vezes o B1. Segunda coordenada, T vezes o A2 somado com S vezes o B2. Terceira, T vezes o A3 somado com S vezes o B3. Certo? Só substituir ali. Aí estamos dizendo este vetor é igual a este. Isso só acontece se as coordenadas correspondentes forem iguais, certo? Então, significa que a primeira coordenada é igual à primeira daqui. Tá? Como eu quero identificar as coordenadas do ponto P, eu já vou deixar só o x desse lado aqui. Então, vai ficar x é igual, x0 já vou passar para o outro lado, mais tudo isso aqui. Vou escrever também a constante na frente, mais B1, está multiplicando S. Segunda coordenada, y menos y0 é igual àquilo lá, já vou passar o y0 para o outro lado. y0 mais o A2 que está multiplicando o T. E a terceira coordenada é o Z0 mais o A3, que está multiplicando o T, mais o B3, que está multiplicando o S. Tá? T e S são números reais. Né? Essas, então, são as equações paramétricas do plano. Assim como a gente teve para a reta, a gente tem as equações paramétricas. Plano que tem o que característica? Ele passa por um ponto de coordenadas x0, y0, z0. Então, aqui a gente tem um ponto particular nesse plano conhecido. Ele tem como vetores diretores um vetor de coordenadas A1, A2 e A3. Então, aqui ficaram as coordenadas do vetor A. E as coordenadas do outro vetor diretor B1, B2, B3. Certo? As coordenadas do segundo vetor. Tá? O que difere das equações paramétricas da reta, que agora a gente tem dois parâmetros. Tá? Para cada par de valores que a gente atribui para T e para S, a gente encontra um ponto no plano. Tudo bem, gente? Entendido isso aí? Não entendeu o potencial da reta? E é um ponto conhecido no plano, tá? Para você escrever, aqui a gente partiu de 3 pontos, tá? Aí, para você escrever, veja que peguei um ponto genérico. Aí, eu construo um vetor que vai deste ponto para um ponto conhecido, tá? Então, a pergunta dele é, esse x0, y0, z0 é um ponto conhecido do plano. Então, para escrever equações paramétricas, o que eu preciso? Um ponto e um par de vetores diretores, tá? E se eu tiver 3 pontos, eu consigo esses elementos, tá? Então, aqui você pode pegar qualquer um dos 3 lá, ok? Vamos fazer aqui um exemplo. Tá? E olha aqui, só recapitulando. A gente tem que voltar aqui. A gente parte de 3 pontos não colineares, e aí agora eu quero descrever um ponto genérico nesse plano. Né? Se ele está aqui no plano, aí esses vetores não são colineares, a gente, a partir dos 3 pontos, constrói um par de vetor diretor, e aí um ponto genérico eu consigo escrever, montando aqui o paralelogramo, eu consigo escrever o A ao P, aí, como é o
botei o nome, você que perguntou. Ó, a gente construiu o vetor AP, mas esse pode ser qualquer um ponto lá que você pega no plano, tá? E aí a gente expressa o AF mais o AE e obtém, então, essas equações aqui, tá? Então, quero escrever as equações paramétricas do plano que contém esses 3 pontos aí, A, B e C. Então, eu vou pegar aqui 3 pontos. 1, 2 e 0. 0, 3 e 0. E C, menos 1, 0 e 1. Esses 3 pontos são necessários o suficiente para identificar o plano. E, a partir deles, eu posso descrever a equação desse plano. Equações. O que eu preciso? Escrever as equações paramétricas do plano. Eu preciso de um ponto particular, né? Então, um ponto particular, tenho de sobra ali, tenho 3, né? E eu preciso de um par de vetores diretores, tá? Mas como eu tenho 3 pontos, eu posso construir, né, esses vetores diretores. Então, a gente vai pegar os 3 pontos que foram dados e construir vetores diretores para o plano. Aí você escolhe. Eu, por exemplo, vou formar o vetor que vai de A a B. Quem são as coordenadas desse vetor? As coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. 0 menos 1 vai ficar menos 1. 3 menos 2 vai ficar 1. E 0. Outro vetor diretor. Vou pegar o AC. Que é menos, né? Menos 1 menos 0 vai dar menos 1. Menos 3 e 1. Portanto, eu tenho que AB. São paralelos, gente, esses vetores aí que eu... O vetor B é. Eu fiz com B, foi? Ah, foi. Falei, escrevi uma coisa, obrigada, escrevi uma coisa e fiz outra. É menos 2. Podia também fazer com esse, tá, gente? 2 vetores que estão no plano, quaisquer 2 vetores que estão no plano e que não são paralelos. Eu ia até fazer pergunta para vocês, são paralelos? Não, né? Os 2 estão no plano, não são paralelos, então é um par de vetor diretor. Mas eu escrevi uma coisa e fiz outra. Então, vamos lá. Menos 2, aqui vai ficar menos 2. E aqui vai ficar 1. Bateu aí com o de vocês? São paralelos esses vetores? Não, os 2 estão no plano, não são paralelos, são um par de vetores diretores. E agora quero escrever as equações paramétricas. Já tenho todas as informações aqui, pronto. A gente pode fazer direto lá, só substituir lá na expressão as equações. X, Y, Z, né? Senão você repete todo esse raciocínio aqui, olha. Um ponto qualquer vai estar no plano, né? Então, eu tenho isso aqui, eu consigo escrever como múltiplo dos vetores paralelos. Aqui eu vou colocar as coordenadas de um ponto qualquer desse plano. Aí você escolhe. Eu vou escolher o ponto A, não sei vocês. Vou colocar o 1, o 2 e o 0, tá? Aqui eu vou somar agora com o múltiplo do vetor diretor A. Então, aqui multiplicado por T, vai ficar menos T, mais T, e 0 vezes T. Mas eu vou deixar aqui indicado para a gente saber que estava multiplicando por 0. Somado com o múltiplo do outro vetor agora, menos 2S,
menos 2S e mais S. O T e o S assume todos os valores em R, tá? Para cada valor que eu atribuo para S, para T, eu tenho um ponto no plano. Ok? Fácil isso, não é? Muito bem, a única diferença é que tem um parâmetro a mais, tá? Vocês gostaram das equações paramétricas do plano? Gostaram? Eu quero dizer que elas vão existir independente de vocês gostarem ou não, tá, gente? Vão existir e ser felizes, tá? Mas olha, eu gostei. A desvantagem agora para você é que você está trabalhando com 2 parâmetros. Como é que você verifica agora se um ponto pertence a um plano ali de equações paramétricas? Exatamente. Se um ponto está no plano, eu pergunto assim, olha, esse ponto aqui de coordenadas 0, 13 e 1, pertence a esse plano? Chamar esse plano aqui de π. Bom, se ele pertence, ele tem que satisfazer essas equações. Então, se ele está no plano é porque existe um valor que você atribui para T e um valor que você atribui para S, né? Que faz com que, quando você substitui aqui o x dá exatamente 0, este mesmo par de valores, quando você substitui aqui, o y vai ser igual a 3, e este mesmo par de valor vai ter isso aqui, tá? Então, posso fazer assim, ó, mas não vou fazer todas essas continhas, não. Quero 0, 3 e 1, só vou mostrar para vocês. E aí, olha, eu quero com uma equação, com um sistema, 2 equações, ou 2 incógnitas, que é T e S, 3 equações. Ele vai pertencer se esse sistema tiver solução, certo? Se o sistema não tiver solução, não vai pertencer ao plano. Ok? E aí, olha, ainda vou ter que fazer, tá? Agora, trabalhando com 2 variáveis, analisar o sisteminha, então dá um pouquinho de trabalho, né? Mas você determina do mesmo jeito. Esse aí pertence não, né? Então, tem uma forma de escrever a equação do plano em que eu só preciso de um vetor, né? Que é bem mais simples, tá? Mas alguma dúvida ali, gente, tá? Que eu falei, como verificar se o ponto está no plano. Ali, olha, eu vou ficar com 3 equações, 2 variáveis. Sistema, analise se o sistema tem solução ou não, tá? Se tiver solução, o ponto está no plano. Se não tiver, ele não está, tá? Vejamos de uma outra maneira como a gente pode escrever a equação geral do plano. Para isso, a gente vai definir um outro, a gente falou que é vetor paralelo a um plano, e o que é um vetor que é perpendicular a um plano. Vocês lembram quando é que 2 vetores são perpendiculares? Quando o ângulo entre eles é 90, né? Então, são 2 vetores que são perpendiculares quando o ângulo entre eles é 90. E a gente verificou como existe uma relação entre o cosseno do ângulo entre 2 vetores e o produto interno, né? Cosseno de 90 é 0, se isso aqui acontece, o produto interno entre eles é 0. Tá? Então, em termos de coordenadas, eu posso verificar se os vetores são perpendiculares ou não por meio do produto interno desses 2 vetores. Tá? Mas a definição são perpendiculares quando o ângulo entre eles é 90. Tá? E agora, quando é que a gente diz que um vetor é ortogonal a um plano? Então, um vetor é ortogonal a um plano quando ele é perpendicular a todo vetor desse plano, tá? Ou seja, ele está no plano. Qualquer vetor que você pegar nesse plano, ele tem que formar um ângulo de 90. Não quero colocar esse aqui.
tenho 4 vetores, todos estão no plano. Vou chamar o vetor A, vetor B, vetor C. Vou chamar esse vetor aqui de V. V é um vetor ortogonal a esse plano. Eu vou tirar esse bem aqui. Quero retirar esse aqui, desculpa. Fica mais fácil para vocês. O V é um vetor ortogonal a esse plano. O que a definição diz? Vou ver o slide. Ele é ortogonal a um plano, se ele é ortogonal a todo vetor desse plano. Perpendicular a todo vetor do plano. Aí vamos ver. Ele é perpendicular ao vetor A. Está formando 90, certo? Ele é perpendicular ao vetor B. Não. Então, ele é a um, mas não é a outro. Ele tem que ser a todo, tá? Então, eu acho que, ele já está, o homem desenhista, ele já está pensando que se ele é ortogonal a todos que estão no plano, não vai dar para ele estar nesse plano, certo? Ele vai ter que estar fora do plano. Hein? Exatamente. Ele vai ter que estar, como diz o nome, assim, ortogonal ao plano. Aí, olha só, gente, que a gente define um vetor normal a um plano. Todo vetor não nulo, ortogonal a um plano, ou seja, perpendicular a todos os vetores desse plano, ele é dito um vetor normal ao plano. Então, imagina que eu tenho essa situação agora. Eu tenho um plano, eu conheço um ponto particular desse plano. Agora, eu não preciso de 3. Eu tenho um. E eu tenho um vetor que eu sei que ele é um vetor normal ao plano. O que significa isso? Ele é perpendicular a qualquer vetor que esteja nesse plano. Forma um ângulo de 90 com qualquer vetor que esteja nesse plano. Então, vamos ver o que a gente pode concluir daí. Tenho aqui um plano. Tenho um ponto particular que eu conheço e tenho um vetor que é normal ao plano. Significa que qualquer vetor que esteja aqui faz com ele ângulo de 90, tá? E aí, a partir dessas informações, eu quero descrever um ponto genérico que está nesse plano. Eu pego um ponto qualquer P, e esse ponto pertence a esse plano. Concordas comigo que se o ponto está no plano, então o vetor que vai do ponto que eu conheço aqui a ele, sentido aqui é indiferente, está nesse plano? Concorda? Então, esse ponto P0P, esse vetor, ele pertence ao plano P. Mas se ele pertence ao plano, então ele tem que ser perpendicular a N, porque o N não é perpendicular a todo vetor do plano. Então, isso vai implicar que o N é perpendicular ao vetor P0P. Como é que a gente verifica se dois vetores são perpendiculares? Produto interno dá zero, certo? Então, se eles são perpendiculares, o produto interno deles vai dar zero, tá? Isso aqui é si só si. Então, quando eu fizer o produto interno do vetor normal com o vetor no plano, vai ter que dar zero. Pronto. Isso já me permite, então, identificar o que condições o ponto P tem que satisfazer, certo? Vamos dar nome para as coisas. Suponha o ponto P0, ele é conhecido. Vamos supor, então, que as coordenadas dele, o P é genérico, x, y, z. Um ponto conhecido de coordenadas x0, y0, z0. Vetor normal.
Suponhamos que sejam de coordenadas A, B e C. Então vamos fazer isso aqui. Eu quero fazer o produto interno do vetor N com o vetor P0P. Eu vou multiplicar. Quem são as coordenadas do P0P? Ponto final menos ponto inicial. Então, vai ficar o x menos x0, o y menos y0, certo? Produto interno. E aí é só efetuar esse produto interno. Soma do produto das coordenadas correspondentes. Então, vai ficar o A que multiplica essa coordenada aqui, mais B, que multiplica a segunda coordenada do outro, mais C multiplicado por Z menos Z0. Isso é o produto interno, ele é zero. Tá? Essa aqui também é chamada a equação escalar do plano, porque veja que estamos fazendo aqui o produto escalar, né? Só vou arrumar, observa, gente, A, x0, B, y0, C, z0, são números reais conhecidos, tá? As variáveis é x, y, z, os outros são números reais conhecidos. Então, só vou separar aqui, olha, vai ficar AX, multiplicando aqui, mais BY, mais CZ. E aí, o que sobrou aqui agora? Vou juntar aqui. Sobrou aqui, menos... Vou colocar menos aqui na frente, tudo tem menos, né, gente? Menos, menos, menos. AX0 mais BY0 mais CZ0. Isso é igual a zero. Ok? Isso tudo que está aqui, olha, não tem nenhuma variável aqui. Todos são números reais fixados. Então, o resultado disso vai dar um número, tá? Porque ali não tem variável. O A, o B e o C são números conhecidos, x0, y0, z0. Tá? Então, se é um número particular, para não ter que ficar escrevendo tudo isso aqui, posso escrever assim, AX mais BY mais CZ, mais um número aí, D, que é tudo isso aí igual a zero. Onde eu estou chamando de D, tudo isso que está aqui. Menos AX0 mais BY0 mais CZ0. Tá? Então, essa aqui que é chamada, conhecida como equação geral, é a equação linear do plano. Bem mais simples que as equações paramétricas, né? Não? Não, essa aqui não é mais simples do que essas três equações aqui? Não, a ideia não é lembrar, é entender sempre. Porque a pergunta, a equação geral do plano ela é bem mais simples. O que a gente precisa para escrever a equação geral do plano? Um ponto do plano conhecido que mais? E um vetor normal, que é um vetor que seja ortogonal a todo o vetor desse plano. As equações paramétricas, o que é que eu preciso? Um ponto e um par de vetores diretores, certo? Dois vetores que são paralelos ao plano e que não são paralelos entre si, tá? Só que aqui eu preciso desse vetor normal. Eu tendo vetor normal e tendo um ponto, eu escrevo a equação do plano, tá? Eu gostei mais dessa. Da equação geral. Vamos escrever a equação geral do plano, que passa por aquele ponto de coordenadas 1, 3, menos 1, e tem N, que é o vetor de coordenadas 1, 2, menos 1, como um vetor normal. Só uma pergunta. O vetor normal, um plano, ele é único, gente?
Não, né? Não tem um único vetor. Se eu pegar um vetor normal, qualquer múltiplo dele também, múltiplo não nulo, vai ser também ortogonal, tá? Então, ele não é único. Essa equação também, ela não vai ser única, tá? Então, vamos lá, mãos à obra, gente. Escrever a equação geral desse plano aí. Um ponto particular eu tenho aqui, 3, 1, menos 3, vetor normal. Pronto, é tudo que eu preciso para escrever, né? Ai, gente, mas não consegui gravar isso aqui, não. Precisa? Não, né? É só você lembrar qual é a ideia. O vetor normal ele tem que ser ortogonal. O que, que eu quero descrever? Um ponto genérico. Se eu pegar aqui um ponto P aqui desse plano qualquer, de coordenada x, y, z. Né? Então, obviamente que esse vetor que vai de A a P, ele vai pertencer ao plano, certo? Mas se ele pertence ao plano, ele é perpendicular a este vetor aqui. Se eles são perpendiculares, o produto interno entre eles é zero. É isso que você tem que entender. E aí, pronto. Quando você resolve esse produto, efetua esse produto, você vai chegar nessa equação aí. Tá? Aí, quem é N foi dado aqui, ó. Vetor de coordenadas 1, 2, menos 1. Quem é o vetor AP? X menos 3, Y menos 1 e Z menos menos, né? Então, vai ficar Z mais 1. Esse produto tem que ser zero. Tá? Aí, eu vou efetuar o produto interno. Vai ficar 1 vezes X menos 1. Mais 2 vezes o y menos 1, menos o 1 que está multiplicando o z mais 1, igual a zero. Estou efetuando o produto interno do vetor normal com o vetor genérico no plano. Tá? E aí, pronto, agora eu vou arrumar essas continhas aqui, vai ficar x menos 2y, pegando aqui menos z. Quem vai ser aqui a constante? Vou colocar mais aqui os termos constantes, aquilo que eu... Aqui? Mas é aqui que está errado ou é aqui? Aqui é mais. Aqui embaixo, sim, obrigada, obrigada. Aqui, gente, que eu não sei de onde saiu o menos, tá? Peguei esse aqui, obrigada, Humberto, aqui 2x, e aqui menos y. Aí o que? Agora, é o termos constante, aquilo que eu falei para vocês, ó. Aqui vai dar um número, porque aqui não tem variável nenhuma, tá? É o resultado aqui. Então, vai ficar o quê? Eu tenho menos 1 aqui vai ficar menos 2, e aqui vai ficar menos 1. Isso aqui é igual a zero, tá? Então, a equação... Vê se está tudo certo aí, por favor, aluno da física. Aqui vai ficar menos 4, né? Posso passar para o outro lado aqui. Pronto, tenho a equação, uma equação geral desse plano. Já vi outro erro. Normal, 1, 2, menos 1. Tá, agora pegar x menos 3, y menos 1 e z mais 1. Ok, gente, confere? Tudo certo? Fazer o produto interno, 1 vezes x menos 3, mais 2 que está multiplicando o y menos 1. Aí, menos 1 aqui, que está multiplicando o z mais 1. Pronto.
Conferiu aí? Tá. Agora vai ficar o x daqui, mais 2y, menos z. Certo? Quanto vai dar o termo constante? Aqui a gente tem menos 3, aqui a gente tem menos 2 e aqui a gente tem menos 1. Vai dar menos 6, tá? Eu vou passar para o outro lado para escrever 6. Certo? Então, uma equação geral do plano que passa por o ponto, aquele ponto e tem n como vetor normal. Pode. É isso que eu falei. Você não precisa gravar aquilo ali. Eu repeti de novo o raciocínio, só para entender, mas pode. Pergunto para vocês. Vou ver aqui o slide. O ponto de coordenada 3, 1, 1, ele pertence a esse plano aí? Se tivesse mantido as minhas contas erradas, aí ia dar tudo errado. Como faço para saber? Não pertence. Por que não? Se ele pertence, todo ponto que pertence a esse plano tem que satisfazer essas equações aqui, né? Então, eu pego o x que foi dado lá, que é 3, multiplicado pelo y, que é 2, já vai dar 5 aqui, menos 1. Vai dar 4 de um lado e 6 do outro. Não é uma identidade verdadeira. Então, ele não pertence ao plano. Qualquer ponto para verificar se pertence ao plano tem que satisfazer a equação do plano, tá? Então, nesse caso aí é mais simples você verificar do que via equações paramétricas, que você vai cair num sisteminha lá para determinar os valores dos parâmetros, ok? E essa reta? Cadê o slide? E a reta? Essa reta pertence a esse plano? Como faço eu para saber? Eu substituo lá, né? E verifico também a mesma coisa. Qualquer ponto, né, vai estar, satisfaz a equação. Então, os pontos dessa reta satisfazem essa equação aí. Então, vou substituir aqui, né? Vamos ver se essa reta pertence ao ponto. Então, o x dessa reta, ele é dessa forma aqui. 2 mais 3t para um valor para t. Mas quem é o y? Menos 1, menos t. E o z, ele é menos, aí lá é menos 6 mais t. Tá? Se essa reta está, isso aqui vai ter que dar 6, certo? E dá quanto? Então, para qualquer, independente do valor que eu atribuir para t, o ponto vai estar sempre na reta, certo? Então, verifica a igualdade. Tudo bem, gente, tá? Ficou claro aqui para todo mundo, para verificar se a reta está no plano. Que deu 6, que a identidade aqui é verdadeira. Ok. Então, se eu conheço um vetor normal ao plano, em um ponto eu escrevo a equação geral do plano. Agora, é importante você olhar para a equação e saber identificar os elementos, né? A partir dos elementos, eu obter a equação geral, e a partir da equação geral, eu obter também elementos do plano. Quero, por exemplo, tenho a equação geral de um plano, quero um vetor normal a esse plano. Aonde eu busco esse vetor normal? Isso, ele falou que nos coeficientes das variáveis, né? Desde que esteja escrita nessa forma geral aqui, tá? Então, se não tiver, dá uma arrumada para ficar nessa forma aqui. Os coeficientes do vetor normal, coeficiente de x, de y e de z, tá? Você tem uma identidade. Então, é só você dar uma arrumadinha lá, que parece que não está nessa forma. Vamos ver lá no slide, por favor.
Lá está escrito assim, z é igual a 2x menos 1/3 de y mais 7. Tá? Então, eu só vou arrumar para ficar na forma geral. 2x menos 1/3 de y. Passo para cá menos z mais 7 igual a 0. Então, aqui eu tenho as coordenadas de um vetor normal, ao plano. 2 menos 1/3 e menos 1. Bom, agora eu quero escrever a equação geral do plano que passa pelos pontos A, B e C. Problema para vocês? Sim, o problema é para vocês. O que eu preciso para escrever a equação geral, gente? Um vetor normal ao plano e um ponto. Então, vou fazer o seguinte, vamos partilhar as responsabilidades. Eu vou dar o ponto e vocês vão dar o vetor normal. Eu vou pegar o ponto A. E vocês me fornecem o vetor normal ao plano. Ponto A. Vou dar agora 3 pontos. A questão é, como eu obtenho um vetor normal a partir dos 3 pontos não colineares? Né? Os vetores diretores a gente já sabe. Como obter um vetor normal, tá? Então, vamos ver como a gente consegue isso. Dado 3 pontos não colineares em um plano, como obter um vetor normal a esse plano? Essa situação aqui tem 3 pontos, A, B e C, e quero obter um vetor N, tá? Que seja perpendicular a qualquer vetor que esteja nesse plano. Então, a partir de 3 pontos aqui. A gente já sabe que 3 pontos não colineares a gente constrói de vetores diretores, tá? Então, eu posso, a partir daqui, construir um par de vetores diretores. Vou chamar um aqui de A e outro aqui B. E eu quero determinar um que seja ortogonal a qualquer vetor que você tiver aqui. Tá? Observe o seguinte. Se você pegar um vetor qualquer, eu sempre consigo um representante desse vetor que vai do ponto A até um ponto final P. Tudo bem? Só coloquei isso, mas nem precisa dessa informação aqui. Né? Acabei de mostrar ainda há pouco para vocês que quando eu tenho um par de vetor diretor, qualquer vetor que esteja nesse plano, eu consigo escrever como uma combinação linear desses dois. Lembra? Uma soma de múltiplos desses dois. Todo vetor é escrito como soma de múltiplos vetores diretores. Então, se você pegar um vetor genérico, que está nesse plano, você escreve ele como um T vezes o vetor A, mais um S vezes o vetor B. Ok? Que são vetores diretores. Agora, supõe que eu estou atrás de um vetor N aqui. Supõe que este vetor N, ele seja ortogonal a esses vetores diretores. Eu vou exigir apenas que ele seja ortogonal aos vetores diretores. Então, ele é perpendicular ao vetor A e ele é perpendicular ao vetor B. Por enquanto, vou exigir só isso, tá? Então, e agora eu vou verificar o que acontece com o vetor V. Vou fazer o produto interno de um vetor que é ortogonal aos vetores diretores com um vetor genérico, tá?
Então, isso aqui N, este V, ele é isso aqui. Posso escrever como T vezes A, mais S vezes o vetor B. Propriedade produto interno. Lembra que o escalar pode passar para... Vale a distributividade. O escalar eu posso colocar em qualquer lugar, então eu posso escrever isso assim. N, produto interno de A, de N, perdão, T, produto interno de N com A. Mais, distribuindo aqui, passo o escalar para frente, produto interno de N com B. Tudo bem, gente? Lembra das propriedades que a gente falou? Quanto é o produto interno de N com A? Estou assumindo que ele é ortogonal, portanto, vai dar 0. 0 multiplicado por T vai dar 0. Quanto é o produto interno de N com B? É 0 porque ele é ortogonal, certo? Aí eu vou multiplicar, vai dar 0. Moral da história. Olha, eu fiquei contando a história aqui no tempão, é moral da história. Basta ele ser ortogonal aos vetores diretores, que ele vai ser ortogonal a qualquer vetor, né? Porque eu impus apenas que esse vetor seja ortogonal a vetores diretores. E se isto é verdade, eu chego à conclusão que quando eu multiplico por qualquer vetor deste plano, também vai dar 0, tá? Então, eu estou buscando um vetor que seja ortogonal ao plano. Basta eu impor que ele seja ortogonal a vetores diretores desse plano, que aí eu encontro um, tá? Que seja ortogonal ao plano. Tá claro ou não isso? Quem é o C aí na história? Não, aí a pergunta dele é assim, tem um vetor que é ortogonal. Ele já colocou 3 vetores aqui no plano, não foi isso? Aí esse é ortogonal a A, é ortogonal a B e é ortogonal a C. Mas esses... Mas esses três aí, eles têm que ser, 2 deles vão ter que ser paralelos, se você estiver no plano. Entendeu? Aí tem a condição que está no plano, você consegue 2. 2 deles vão ter que ser paralelos. Tá? Aí, olha só. Então, estou atrás desse vetor. Basta agora eu impor a condição de que ele seja ortogonal a um par de vetor diretor. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Eu não vou escrever ali porque são só continhas, tá? Então, eu vou convidar vocês aqui para acompanhar pelo slide o que a gente vai fazer. Mas se você tiver dúvida, por favor, vocês perguntem aí. Olha, qual é a ideia? Eu tenho 3 pontos não colineares, construir 2 vetores, par de vetor diretor, tá? Agora eu vou dar nome para esses vetores. Suponha que as coordenadas do vetor A são A1, A2, A3, as coordenadas do vetor B, B1, B2, B3, tá? Qual é o meu objetivo? Saber quem são as coordenadas de um vetor N que satisfaz a seguinte condição. Ao mesmo tempo, ele é ortogonal a A e ortogonal a B. Ok? Tá, gente? Vocês estão acompanhando? Tá. Então, aí qual é o meu objetivo? Qual é o valor de x, qual é o valor de y, qual é o valor de z? Eu quero identificar esse vetor normal aqui, tá? Ora, se o n é ortogonal a A, produto interno dele dá 0. Então, vou fazer aqui o produto interno, está aqui. Estou, então, multiplicando o vetor A de coordenadas A1, A2, A3 pelo vetor N de coordenadas x, y, z. Está aqui, isso aqui dá 0. Ele também é ortogonal a B, portanto, o produto interno de N com B dá 0.
E o que é esse produto interno? Eu vou multiplicar, né, as coordenadas desse vetor por essa daqui, somar. Ok? Fiquei com duas equações nas três variáveis. Quem é que eu quero descobrir? X, Y, Z. Tá? Sistema linear, duas equações, três variáveis. Linear homogêneo. Então, ele tem solução. E tem mais de uma solução, porque eu só tenho duas equações, três variáveis, certo? Mas eu estou em busca de pelo menos uma. Se tiver uma, já estou satisfeita, certo? Aí a gente, então, vai manipular. Olha, fiquei, então, com essas duas equações. Tá? Usar a estratégia de multiplicar uma delas por um valor e a outra por outro, de forma a eliminar uma das variáveis. Tá? Então, a gente vai pegar essa equação 1, multiplicar por B3, multiplicando um lado e o outro, a identidade se mantém. Aí, olha, ficou A1 que eu multipliquei por B3, aqui multipliquei por B3, aqui também multipliquei por B3. E vou pegar a equação 2 e multiplicar por A3. Ficou A3 aqui, multipliquei por A3, multipliquei por A3. Aí, olha, vamos pegar agora a equação 1 menos a equação 2. Por que a gente vai fazer isso? Porque, olha, o Z está com o mesmo coeficiente. Quando a gente subtrair, vai zerar, tá? Fazendo isso, a gente já ficou com a equação só nas duas variáveis, em x e y. Ok? O que eu quero descobrir? Quem é x, quem é y, tá? Pois isso aqui está muito grande, né? A1, B3 menos A3, B1, A2, B3 menos A3, B2. Vou chamar, isso aqui é um número real, né? Faço toda essa continha, vai dar um número real. Para simplificar o que eu estou escrevendo aqui, vou chamar esse número real de alfa. Vou chamar tudo isso aqui de beta, e aí fica bem mais simples a equação. Alfa x mais beta y. Mas quem é alfa? É isso aqui, tá? Quem é o beta? É tudo isso aqui. Tá, gente? Deixa eu escrever aqui. Segura aí, por favor, um pouquinho o slide. Por enquanto, a equação que a gente tinha, a gente simplificou e ficou com isso aqui. Alfa x mais beta y é igual a 0. Aí eu vou precisar do slide, onde o beta é simplesmente A2B3 menos A3B2. O alfa, ele é A1B3 menos A3B1. Tá, gente? O que eu estou buscando? Um valor que eu posso colocar aqui para x, mais um valor que eu posso colocar para y, que isso dê 0, certo? Concorda comigo se eu colocar x como sendo beta e o y como sendo menos alfa, quando eu substituir, vai ficar x vezes beta, mais, perdão, x vezes o beta, né, e mais beta vezes menos alfa. Isso vai dar 0, certo? Portanto, uma solução que eu encontro para x, basta eu colocar x como sendo beta, que é tudo isso aqui. E basta eu colocar o y como sendo menos alfa, que é tudo isso aqui. Já encontrei x e y. Tem outras soluções? Tem, tá? Mas essa daí é uma solução. Ok? Aí está faltando quem? Lembra que o vetor n ele é x, y, z. Só falta eu descobrir agora um valor para z, tá? Vou voltar lá na equação. Vou voltar naquela primeira equação que eu tinha aqui, olha, A1x mais A2y mais A3z, tá? Aí, no lugar do x, eu vou colocar beta, o beta ali, que é o valor que eu vou atribuir para ele. No lugar do y, eu vou colocar menos alfa e agora só tenho que determinar o valor de z, tá? Então, eu vou isolar z aqui nessa equação. Isolando z. Se esse z não for nulo, eu posso passar para cá dividindo. E aí eu encontro também o valor para z, certo? Então, o z aqui, encontrei o valor para z. Ele ficou
o A1B2 menos A2B1. Ok? Então, o vetor normal que eu estou querendo, a condição para que ele seja simultaneamente perpendicular aos dois vetores diretores, ele era assim, x, y, z. E eu posso escrever como xi mais yj mais z vezes o k. Não posso expressar assim também, esse vetor aqui? Certo? Mas eu já acabei de descobrir, agora eu vou substituir aqui. Mas quem é o valor que eu vou atribuir para o x? X, ele é o beta. Mas quem é o beta? É esse aqui. Então, basta colocar o x como sendo A2B3 menos A3B2, vezes o vetor i. Tá? Mais o... Aqui, olha, ficou menos alfa. Menos o alfa. Mas quem é o alfa? O A1B3 menos A3B1. Aqui, ó, gente, que está multiplicando pelo J. Mais o Z, mas quem é o Z? A1B2 menos A2B1. Pronto, este é um vetor que é ortogonal ao plano. Então, a partir de dois vetores diretores, basta eu substituir ali naquela continha que eu encontro o vetor normal, ao plano. Simples assim. Fácil de memorizar aquilo lá? Sim, ótimo. Vocês já estão com toda a memória aí disponível, tá? Esse vetor, gente, ele é um vetor tão importante que, na verdade, ele é o resultado de uma operação que você efetua. É a quarta operação entre vetores que a gente vai ver. Olha só, ele é chamado produto vetorial, tá? Então, se eu tenho dois vetores A e B, tá? É uma quarta operação com vetores agora, gente. Só que a particularidade dela, ela só está definida para vetores tridimensionais, tá? Só para vetores em R3. Então, eu tenho dois vetores do R3. O produto vetorial deles, usado com essa notação, tá? É o produto cujas coordenadas são dadas exatamente por isso aqui, olha. A3, A2 e toda essa expressão aí, tá? Meio difícil agora de gravar tudo isso, né? Mas tem uma maneira fácil da gente gravar esse produto vetorial. E é quando eu faço o produto vetorial com os vetores diretores que eu encontro o vetor normal, tá? Veja como eu posso expressar isso aí. Lembra do primeiro ano, acho que é o primeiro ano do ensino médio, determinante de matriz, pegar uma matriz 2×2? Lembra como se calcula o determinante de uma matriz 2×2? Como é que é? Isso. Então você faz o produto da diagonal principal, é A vezes D, menos o produto da diagonal secundária. É isso que você faz determinante. E se você olhar, é exatamente isso que a gente tem aqui, tá? Isso que a gente está aqui é o determinante da matriz A2, A3, B2, B3. Está multiplicada pelo vetor I, né? A2, B3 menos A3, B2. Essa aqui, menos, que tem um menos, A1, A3, B1, B3. Está multiplicado pelo vetor J, né? A1, B3 menos A3, B1. Tenho aqui mais A1, A2, B1, B2. Está multiplicado pelo vetor K, tá? Isso aqui, quando você faz, né, usa o determinante, obtém exatamente. Aqui é mais fácil de você memorizar o que você está fazendo, certo?
E ainda tem mais, facilita mais ainda. E como é que a gente calcula um determinante de uma matriz de terceira ordem? Só sobrou você aí. Linha ou coluna, né? Que ele está escrevendo, pega uma coluna. Agora, quando eu vou calcular um determinante de uma matriz de terceira ordem, vamos supor que eu vou calcular o determinante dessa matriz. Vamos ter aqui A1, A2, A3. B1, B2, B3. E aqui eu tenho uma primeira linha, vou chamar de x, y, z, tá? A gente escolhe uma linha, uma coluna qualquer, né? Vou escolher essa linha aqui. Né? E esse determinante, ele é obtido com uma soma de 3 determinantes de ordem menor. Né? Então, eu vou fazer isso aqui. O que eu faço? Escolher essa linha aqui. Então, o primeiro vai ser menos 1, pega o menos 1, e eleva a um endereço. Veja, numa matriz, cada elemento tem linha e coluna, não tem, gente? Aí, eu vou pegar a soma aqui. Linha mais coluna que está o elemento. Tá? Então, esse elemento aqui, ele está na linha 1, coluna 1. Coluna 2, coluna 3. Linha 1. Certo, gente? Então, seria 1 mais 1. Coloco o elemento aqui e agora eu vou multiplicar pela determinante que eu obtenho quando eu elimino a linha e a coluna em que está o elemento. Vai sobrar A2, A3, B2, B3. Mas, aí eu pego menos 1, vou repetir a mesma coisa agora para o segundo elemento. Elevado a linha mais a coluna que ele está. Está na linha 1, coluna 2. 1 mais 2. Vezes o elemento que estava lá. Multiplicado pelo determinante que eu obtenho quando eu elimino a linha e a coluna em que ele está. Então, vai ficar o A1, A3, B1, B3. A1, A3, B1, B3. Estou diminuindo porque o espaço já não vai dar aqui, né? Vou colocar aqui embaixo. Mas, menos 1, sempre tem esse menos 1, faz parte da fórmula. Elevado a quem agora? Vou somar a linha mais a coluna que está o elemento. Agora, estou trabalhando esse bem aqui. Qual é a linha que ele está? Linha 1, coluna 3. 1 mais 3. Multiplicado pelo elemento, vezes o determinante que eu obtenho quando eu elimino a linha e a coluna que ele está. A1, A2, B1, B2. Certo? Observa que é exatamente o que a gente tem aqui, gente. A1, A3, B1, B2, certo? 1 mais 1 aqui vai ficar 2, então menos 1 elevado a 2 dá positivo, por isso o sinal aqui ficou positivo. Quem é o elemento que está aqui lá no lugar do x? Aqui está o i, certo? Quanto vai ficar o sinal aqui? Isso porque é menos 1 elevado a 3, tá? Por isso, olha, aqui a gente tem esse menos j. Aí, quem é o elemento que está lá? Que a gente está multiplicando aqui, que está no lugar do y, é o j, certo? E aqui é menos 1 elevado a 1 mais 3, elevado a 4, é positivo, tá? Então, isso que está aqui, eu ainda posso expressar como determinante. Quem é que estava lá na primeira linha? I, J e K. I, J e K. Determinante de terceira ordem. Segunda linha vai estar quem? Os elementos do primeiro vetor. A1, A2, A3. Terceira linha, B1, B2, B3. Tá? Então, o produto vetorial de dois vetores ele pode ser expresso assim. Tá? Aqui é só uma maneira de memorizar, porque aqui na primeira linha o que a gente tem são vetores, tá? E aqui na segunda e terceira são números reais, tá? Aí fica fácil de você memorizar, tá? Não precisa gravar isso aqui da maneira que foi apresentado aqui, ok?
Então, esse é o produto vetorial de dois vetores e é o que eu preciso fazer com os vetores diretores para obter o vetor normal, tá? Fazer o produto vetorial. Tranquilo? Então, vamos fazer, porque só olhando... Quero fazer o produto vetorial e olha como fica fácil. Do vetor I com o vetor J. Olha só, eu vou obter um vetor tridimensional, certo? Então, é um número aqui multiplicado por I. Eu não vou esquecer que esse do meio sempre fica menos, porque é menos 1 elevado a 1 mais 2, que é 3, certo? Aí, aqui vai estar um número, isso aqui não é um sinal de menos, não, é um número que eu quero descobrir, menos alguma coisa que eu vou multiplicar por J, mais um número que eu vou multiplicar por K. Tá? Só resta determinar aqui quem são esses múltiplos aí. Que é o produto vetorial que eu quero fazer. O vetor I. Quem são as coordenadas do vetor I, gente? 1, 0, 0. Então, vou colocar a primeira linha exatamente o primeiro vetor. As coordenadas do segundo vetor, 0, 1, 0. Tá? E eu vou fazer exatamente aqui, esse produto aqui, ó, as matrizes 2 por 2 para eu obter. Qual é o múltiplo? Quem é que eu estou multiplicando por I? Quem é que eu vou multiplicar por J? Quem é que eu vou multiplicar por K? Tá? Aqui, para eu obter o I, o que é que eu faço? Eu vou eliminar exatamente a coluna do I, certo? Aí eu vou fazer 0 e fazer agora o produto. Diagonal principal menos secundário. Vai dar 0 e 0. Então, isso aqui vai ficar 0, que está multiplicado pelo I. Para eu obter aqui do J, eu elimino exatamente a coluna do J. Aí, vou fazer 1 vezes 0 vai dar 0, menos 0 dá 0. E para o K, eu elimino aqui a coluna do K. Vai ficar 1 menos 0 vai dar 1. Tá? Ou seja, aqui vai dar 0, 0, vai ficar só o K. Tá? Então, o produto vetorial de I com J dá o vetor K. Quero fazer o produto de J com K. É o número que eu vou multiplicar pelo vetor I menos o número que eu vou multiplicar pelo vetor J mais o número que eu vou multiplicar pelo vetor K. Tá? Esta é obter esses números. Bom, aí eu vou colocar aqui os vetores J, 0, 1, 0, K, 0, 0, 1. E vamos lá fazer as continhas. Né? O múltiplo de I eu vou eliminar exatamente a coluna aqui do I. Então, vai ficar 1 menos 0. Ficar 1 aqui. O J, eu vou eliminar a coluna aqui do J. Vai ficar 0, 0. Então, aqui vai ficar 0. E do K eu elimino a terceira coluna. Vai ficar 0 menos 0. Dá 0. Então, esse aqui é 0, 0. Ficou só o I, né? Ok? Então, acho que agora a gente já pode escrever a equação geral do plano que passa por esses 3 pontos aí. Certo? Vamos lá fazer isso agora. Pontos A, menos 2, 1 e 3, B, menos 1, C, 0, 0 e 3. Menos 2, 1 e 3, menos 1 e 6, 0, 0, 3.
Esses são 3 pontos de um plano e eu quero escrever a equação geral do plano. Preciso de um vetor normal ao plano. Como é que eu obtenho esse vetor normal? Produto vetorial. Produto vetorial de 2 vetores, vetores diretores, tá? Como eu obtenho vetores diretores? Então, primeira coisa, eu vou obter vetores diretores aqui do plano. Vou fazer um que vai de A até B. Então, vai ficar menos 1, menos 1. Ficar 1, né? Por favor, me corrijam a tempo. Menos 2, se eu errar aqui. E aqui vai ficar 3. B, eu vou fazer o AC. Vai ficar 0 menos 2, vai dar 2. Menos 1. E vai dar 0. Agora, eu só preciso fazer o produto vetorial de A e B, tá? A com B, tá? Eu sei que quando isso aqui vai dar um número que eu vou multiplicar pelo vetor I menos um que eu multiplico pelo J mais um múltiplo de K, já estou colocando. Ou tem coordenadas X, Y e Z, certo? Vou colocar os vetores exatamente aqui na ordem, aqui, fazer uma matrizinha. 1, menos 2 e 3. 2, menos 1 e 0. Obter aqui o coeficiente do I. Então, eu vou eliminar aqui exatamente a coluna do I, né, gente? Vai fazer aqui a matriz, determinante da matriz quadrada. Vai ficar 0 aqui, certo? E menos 3. Então, vai dar 3, tá? Então, aqui vai ficar 3 vezes o vetor I. Aí, o J, eu vou eliminar exatamente aqui a coluna do J, que é a segunda, né? E vou fazer esse produto. 1 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 3, 6. Então, dá menos 6. Com menos, que já estava aqui, mais 6, ok? Tá? Deu menos aqui, mais faz menos aqui, que é do menos 1 elevado a 3, né, gente? Então, deu mais 6J. E o K, eu vou eliminar exatamente a coluna do K, né? Então, vai ficar menos 1 aqui e mais 4, né? Porque é menos daqui com menos da fórmula, tá? E ficou 3, né? Mais 3K. Pronto, já tenho um vetor normal ao plano. Já tenho um ponto. Posso escrever a equação geral desse plano. Então, é N vezes um ponto, eu vou pegar o A. Pode pegar qual você quiser aqui. Isso aqui vai ficar 0, né? Então, quem é o vetor normal? A, 3, 6 e 3. X menos o ponto A. X mais 2. Y menos 1. Pegando esse ponto aqui, x menos z menos 3. Isso aqui é igual a 0, tá? E aí é só efetuar esse produto escalar aí, igual a 0. Tudo bem? Então, deixa aí esse produto para vocês arrumarem. Olha só, então, produto vetorial, ele é um vetor, né? Faz o produto vetorial de 2 vetores, ele é um vetor, portanto, ele tem direção, tem comprimento e sentido, certo? Direção dele, ele foi construído exatamente para ele ser perpendicular a cada um dos vetores componentes, certo? Então, ele é um vetor que é perpendicular ao vetor, produto vetorial com B, ele é perpendicular a A e ele é perpendicular a B, né? Portanto, ele vai ser perpendicular ao plano determinado por AB. O
sentido dele. Pois vou pular aqui o sentido. Quando você faz o produto, você descobre o sentido, porque existe a regra da mão direita, né? Vocês devem ter falado, mas ela é um processo informal. É um processo prático para você determinar. Mas eu quero falar da norma, né? Porque é importante, tá? A gente só vai acompanhar aqui, gente, porque também é muito cálculo. Olha só. Produto vetorial de A com B é o vetor que tem essas componentes aqui. Isso aqui é aquele determinante lá, da matriz quando a gente elimina a primeira linha, determinante quando ele... Perdão, primeira linha não, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Aí eu quero calcular a norma desse vetor. Lembra que a norma é raiz quadrada do quadrado, soma do quadrado das componentes, certo? Aí eu vou pegar a norma ao quadrado. Então, eu vou pegar aquela primeira componente elevada ao quadrado, mais a segunda componente elevada ao quadrado, mais a terceira componente elevada ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente vai só indicar aqui, olha só. Então, eu vou pegar a primeira componente elevada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Aí, isso aqui é o quadrado, uma diferença, que vão dar 3 parcelas. Aí, a segunda também é ao quadrado, uma diferença, e outra ao quadrado, uma diferença. Aí, eu abro, aí eu passo assim umas 2 horas fazendo essas continhas aí. Porque vai dar um monte de quadrado, aí a gente completa quadrado, coloca em evidência, mas a esperança é a última que morre, chega uma hora que as continhas estão arrumadas, tá? Não, é só cálculo, gente. Então, eu vou abrir isso aqui tudo, né? E depois completar quadrado, depois associar, mas no final fica assim, olha. Eu tenho agora nesse parêntese aqui, A1 ao quadrado, A2 ao quadrado, A3 ao quadrado. O que é isso aqui, por favor? Produto você descobre o sentido, porque existe a regra da mão direita, né? Vocês devem ter falado, mas ela é um processo informal. É um processo prático para você determinar. Mas eu quero falar da norma, né? Porque é importante, tá? A gente só vai acompanhar aqui, gente, porque também é muito cálculo. Olha só. Produto vetorial de A com B é o vetor que tem essas componentes aqui. Isso aqui é aquele determinante lá, da matriz quando a gente elimina a primeira linha, determinante quando ele... Perdão, primeira linha não, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Aí eu quero calcular a norma desse vetor. Lembra que a norma é raiz quadrada do quadrado, soma do quadrado das componentes, certo? Aí eu vou pegar a norma ao quadrado. Então, eu vou pegar aquela primeira componente elevada ao quadrado, mais a segunda componente elevada ao quadrado, mais a terceira componente elevada ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente vai só indicar aqui, olha só. Então, eu vou pegar a primeira componente elevada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Aí, isso aqui é o quadrado, uma diferença, que vão dar 3 parcelas. Aí, a segunda também é ao quadrado, uma diferença, e outra ao quadrado, uma diferença. Aí, eu abro, aí eu passo assim umas 2 horas fazendo essas continhas aí. Porque vai dar um monte de quadrado, aí a gente completa quadrado, coloca em evidência, mas a esperança é a última que morre, chega uma hora que as continhas estão arrumadas, tá? Não, é só cálculo, gente. Então, eu vou abrir isso aqui tudo, né? E depois completar quadrado, depois associar, mas no final fica assim, olha. Eu tenho agora nesse parêntese aqui, A1 ao quadrado, A2 ao quadrado, A3 ao quadrado. O que é isso aqui, por favor? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ai, não tenho aqui, mas lembra que... Também não tenho. O A, é porque o A é isso aqui, A1, A2, A3 são as componentes do vetor A, né, gente? A1, A2, A3 são as componentes do vetor A e B1, B2, B3 componentes do vetor B. B1, B2, B3. Tá? Então, quando eu tenho A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado, o que é isso aqui? Aqui, gente.
Se eu fosse vocês, falava logo, porque senão a aula não vai acabar. Olha, ele falou rapidinho. Foi só ameaçar uma retenção de 2 minutos, ele já... É o produto, deixa eu ver aqui o slide. Não, esse primeiro aí. Quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse. É a norma, né, gente? É a norma ao quadrado, ainda é a norma do A, tá? Aqui, então, eu tenho a norma de A ao quadrado, e está multiplicado aqui, olha, produto das componentes de B ao quadrado, da norma de B ao quadrado, aí esse sim, aqui que é o produto interno, tá? Então, isso que a gente tem é a norma de A ao quadrado, norma de B ao quadrado e o produto interno ao quadrado. Mas vocês lembram que o produto interno pode ser expresso como produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre os vetores? Né? Então, a gente substitui aqui, e aí eu tenho norma quadrado de A, norma quadrado de B aqui, coloco em evidência, e aí eu vou ficar com 1 menos cosseno ao quadrado. O que é 1 menos cosseno ao quadrado? É o seno ao quadrado, né, daquela identidade trigonométrica, tá? E aí eu tenho o quadrado dos dois lados, que eu vou extrair a raiz, e eu fico com essa relação aqui, gente. A norma do produto vetorial, ela é o produto das normas multiplicada pelo seno do ângulo entre os dois vetores, tá? Lembra que do produto interno não era a norma, o produto interno é o produto das normas multiplicado pelo cosseno. E no produto vetorial a gente chega numa relação com o seno. Aí eu queria olhar o slide para fazer uma última pergunta para vocês. Gente, eu pego 2 vetores e esses vetores são paralelos. Quanto vale o ângulo entre eles? São paralelos. 0. Concordam com ele? É a única possibilidade. Então, ele está falando assim, eu tenho um vetor aqui, paralelos. Ângulo entre eles, 0. E se eu tiver assim, também não são paralelos esses? E qual é o ângulo entre eles? 180, pode ser 0, 180. Mas quanto que é cosseno de 0? Não, seno. Mas pode me responder o cosseno. Mas era o seno que eu ia perguntar. É 0. E quanto é seno de 180? 0 também, tá? Então, nos 2 casos, vamos ver no slide lá, os 2 casos, se você pegar os 2 vetores e eles forem paralelos, aquele seno ali vai dar 0, tá? E aí eu fico com isso aqui, a norma do produto vetorial de 2 vetores que são paralelos vai dar 0, certo? Qual é o único vetor que tem norma 0? Se a norma dele deu 0, é porque ele é o vetor nulo, tá? E vale a volta. Se isso aqui é 0, assim, ó. Tá, não sei, eu tirei o diferente já. Igual a 0. Obrigada. E aqui é vetor, tá? E, obviamente, que se essa norma aqui é 0, isso aqui é 0, né? E aí eu chego à conclusão que o seno é 0, tá? Então, a gente tem essa, então, para fechar a aula de hoje, tá? Essa relação aqui, olha, eu tenho A e B, 2 vetores não nulos, tá? E o ângulo entre eles é um ângulo θ, então, a gente tem essa relação entre a norma do produto vetorial e o ângulo. Portanto, eles vão ser paralelos se o produto vetorial deles dá 0. Tá? Produto vetorial dá 0, eles são paralelos produto vetorial dá 0. Tá? Então, o produto interno, ele é uma ferramenta para a gente verificar quando os vetores são o quê? Perpendiculares, tá? E o produto vetorial quando eles são paralelos, ok? Gente, obrigada pela paciência de vocês, desculpe aí o passar do tempo. Sexta-feira temos aula de monitoria, né? Quinta-feira temos lista de exercício para entregar, tá? Então, aguardamos vocês aqui na sexta-feira.